Bom dia, meu nome é Simone. Hoje vou dar uma aula para os alunos do sexto ano do ensino fundamental. O tema da nossa aula vai ser Origem da Humanidade, baseada em duas teorias, a do cientista Charles Darwin e do criacionismo. Vamos então à aula. Sexto ano do ensino fundamental, Origem da Humanidade. Religião versus ciência. Hoje nós vamos falar de Charles Darwin, que tem como seu foco a ciência. Ele explica através de estudos a origem da humanidade. E o criacionismo, ele explica através da Bíblia. São conceitos judaicos cristãos e são conceitos que a gente, como cristão, conhece, né? Que foi Deus que criou a humanidade. Deus, né? Versus Darwin. Essa pergunta, ela tem sido discutida há séculos e ainda não existe um senso sobre a questão. Uns acreditam na evolução da espécie humana, outros buscam resposta em seres de outros planetas, entre outras coisas. Seguindo, hoje iremos discutir sobre as duas teorias. O criacionismo, que adota a Bíblia para explicar o surgimento humano, defendido por judeus e cristãos. No início, Deus criou o céu e a terra. O homem foi feito de barro e Deus soprou em suas narinas e lhe deu vida. Pensando nisso, em outro trecho da Bíblia, diz que a nossa criação foi feita à imagem e à semelhança de Deus, dando a entender que Deus não Deus não é alguma coisa, que não é um ser, mas sim Deus é como nós. Então, o criacionismo ele baseia-se toda a sua teoria dizendo que Deus foi quem criou o mundo e nós a sua semelhança. E ele é como nós, né? Seres humanos. Por isso ele criou pessoas, né? Quando ele criou a imagem e semelhança dele. Voltando, não há como provar a hipótese evolutiva em laboratório e, portanto, ela não é científica para o criacionismo, tá? Para eles não há como provar essa hipótese em laboratório. Seguindo, voltar um pouquinho aqui. Então, para o criacionismo, Deus criou o homem, né? E os demais seres vivos há cerca de 10 mil anos. E os fósseis, até os fósseis e os dinossauros, todos os animais, aqueles que não conseguiram subir na arca, no criacionismo, para essa questão, eles dizem que esses que não conseguiram subir na arca de Noé a tempo de salvar-se do dilúvio, e Deus criou seres vivos seguindo ele tinha um propósito e tinha uma intenção. O homem foi feito à imagem e semelhança dele, e por isso, no criacionismo, ele diz que Darwin não tem razão, que nós não evoluímos dos primatas. Seguindo. Como não há como provar essa hipótese, né? Temos a segunda lei da termodinâmica.
que demonstra que o sistema, eles tendem naturalmente à entropia, à desorganização. A perfeição dos seres vivos comprova a existência de um criador inteligente, né? Nós somos perfeitos, então, para o criacionismo, alguém criou a gente, né? Deus. Continuando. Em oposição ao criacionismo, então, o criacionismo, ele defende o que a Bíblia diz e que Deus criou a gente. Em oposição ao criacionismo, a gente tem a ideia da evolução humana, que ela evoluiu durante muito tempo, e tem um cientista que tem essa teoria, que a gente vai falar sobre ele agora, que é Charles Darwin. Então, para Darwin, os seres vivos, vegetais, animais e os seres humanos originaram-se de seres mais simples que foram modificados ao longo do tempo. E todos os seres vivos tiveram um ancestral em comum. Essa teoria ela foi formulada por Darwin. Isso aconteceu no século XX, e essa teoria, segundo Darwin, foi aperfeiçoada durante um bom tempo e é a que mais aceita no mundo hoje para explicar a origem da humanidade. Quem foi Charles Darwin? E como ele chegou a essa teoria da evolução? Então, ele foi um cientista, deixa eu focar aqui, ele foi um cientista, nasceu em 1809 e morreu em 1882. Ele foi um estudioso da natureza. Em 1831, Darwin participou de uma expedição naturalista ao redor do mundo por 5 anos. Em 1836, ele voltou e trouxe milhares de espécies de animais, vegetais, de todos os continentes, né, que ele passou. Após 20 anos de estudo, Darwin, dessas espécies, surgiu sua grande obra, a origem das espécies, né, através da seleção natural. Então, Darwin ele foi convidado para viajar o mundo, coletando, como naturalista, coletando animais e vegetais, várias espécies. E quando ele voltou, ele estudou mais 20 anos essas espécies e através desses estudos surgiu a teoria da origem da humanidade, através da seleção natural. Vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Seguindo, só um pouquinho que a prof tá ajeitando aqui. Seguindo, em sua teoria, Charles Darwin diz que os seres vivos eles sofrem modificações e podem ser passadas para gerações seguintes. Então, os seres vivos eles sofrem essas tais modificações e vão passando, aperfeiçoando essas modificações através das suas gerações. Então, ele dá o exemplo da girafa. A girafa A, que tinha um pescoço pequeno, e a girafa B, que tinha um pescoço grande. Com a oferta de alimento daquela época, que tinha uma girafa A, que tinha um pescoço pequeno, e a girafa B. Com a oferta de alimentos naquela época, era mais no alto das árvores, a girafa de pescoço longo, a B, com o pescoço mais longo, tinha mais chances de sobreviver. Então, para Darwin, a seleção natural proposta por ele nada mais é do que a transmissão hereditária daquelas espécies que mais se adaptaram ao meio. Então, quem viveu mais, foi aquela que mais se adaptou, que foi a girafa
a girafa do pescoço grande. A girafa, na B, a girafa do pescoço grande. Portanto, nós seres humanos temos traços hereditários comprovados dos macacos. E isso se comprova porque ao longo do tempo cientistas acharam ossos e características hereditárias nos macacos. Estudiosos como Darwin pregavam em todos os momentos a evolução, né? A proposta da evolução, macaco, e ele foi se evoluindo até chegar no homem. Que os macacos tiveram um ancestral em comum, né? Que foi o homem. Seguindo, portanto, os seres humanos têm traços hereditários comprovados, como eu falei, né? E isso comprova, né, através dos ossos encontrados. Seguindo, vamos falar agora, e daí, com essas etapas e esses traços que foram encontrados no macaco, gerou-se duas gerações, a do macaco e a geração do ser humano. Uma evoluiu mais que a outra, né? Como a gente estava falando da girafa, aquela que evoluiu mais é aquela que se adaptou mais ao ambiente, né? E o macaco evoluiu de um jeito e o ser humano de outro. Seguindo, as etapas da evolução. Então, primeiro, a primeira etapa são as dos primatas. Existiram, então, esses primatas há 70 milhões de anos atrás. Eram de pequenos... então, existiram há 70 milhões de anos atrás, eram de pequeno porte e eles comiam folhas e insetos nas árvores. Eles habitavam o topo das árvores. Seguindo, os homonoides, que viveram de 22 a 14 milhões de anos atrás e tinham o tamanho pequeno de gorila. Eles também habitavam as árvores, mas eles já desciam ao chão. E acreditava que eles também andavam nas patas traseiras. Seguindo, os hominídeos. Os hominídeos, que viveram há cerca de 3 milhões de anos atrás, um pouco mais altos que os chimpanzés e já caminhavam sobre os pés. Usavam longos braços para locomover nas árvores e andavam eretos já. Eles já usavam as mãos para coletar frutos, atirar pedras, para bater animais. Então, essa foi a evolução. Começou lá dos primatas, ele foi evoluindo, né? Esse aqui, hominídeos, depois hominoides. Então, aqui eles já atiravam pedra para matar animal, eles já andavam eretos, coletavam frutos. E daí, chegamos à etapa dos Homo habilis, né? Com a evolução, chegamos nos Homo habilis. O primeiro Homo habilis viveu há 1,8 milhões de anos, há 300 mil anos atrás. E ele saiu da África e povoou a Europa, a Ásia e a Oceania. E eles fabricavam instrumentos em pedra, cobriam o corpo com peles de animais e viviam já em grupos de 20 a 30 membros. E eles descobriram o fogo. Os Homo habilis descobriram o fogo. Passando, o homem de Neandertal. Quem que não viu falar do homem de Neandertal? Ele já é muito mais parecido com o homem, né, gente? Ele viveu há cerca de 200 mil anos a 30 mil anos atrás. E ele provavelmente é o descendente do Homo erectus. A gente diz provavelmente porque nessa fase, então, ele já criava as suas próprias ferramentas e já tinha evoluído muito.
Ele fabricava as suas próprias ferramentas, fabricava armas, abrigos com ossos de animais. E esse homem de Neandertal, ele já era tão evoluído que ele já enterrava os seus mortos com flores e objetos nas cavernas, gente. E daí temos que chegamos ao Homo sapiens, descendente do Homem erectus. Ele surgiu entre o ano de 100 mil a 50 mil anos atrás e trata-se do homem moderno, o homem e a mulher. Segundo o cientista Charles Darwin, os estudos de ossos encontrados de macacos e da evolução. A gente não pode, seguindo, a gente não pode deixar de falar que ainda há muito estudo sobre isso, há muito ainda o que se descobrir, há muita discussão. E em resumo, essa aula ela tratou de Darwin, da sua proposta da evolução e do criacionismo, né? Que apresenta não como a ciência, mas ele apresenta o estudo da Bíblia, né, a respeito do surgimento da humanidade, né, que Deus criou o homem, criou Adão, criou Eva, é o que a gente aprende desde criança, né, e Darwin, ele estudou, ele viajou pelo mundo, ele estudou espécies, trouxe para casa espécies e plantas e animais, e estudou para poder mostrar que nós não surgimos, não foi Deus que construiu o mundo, que a gente teve uma evolução da espécie, né? A espécie mais forte, ela foi se evoluindo, até que tornou a gente, né, o homem moderno. Portanto, em resumo, para Darwin, o processo das espécies é gradual e contínuo. Todos os seres vivos descendem em uma última instância de um ancestral comum. Macaco, né, gente? O mecanismo pelos quais os seres vivos mudam e evoluem é a seleção natural. Os indivíduos mais adaptados ao meio, como a professora falou antes, conseguem melhorar os resultados na luta pela sobrevivência. Então, para Darwin, né, na sua teoria, foi uma evolução, até chegar no homem de hoje, o homem moderno. E para o criacionismo, não. Em resumo, a criação da humanidade foi feita por Deus, né? Então foi isso, gente. Espero que todos tenham entendido um pouquinho mais sobre a evolução da humanidade, segundo as teorias de Darwin do criacionismo. E foi isso. Obrigada, essa foi a aula de hoje. E aguardem para as próximas. Beijão da Prof. Simone.